Tenho 62 anos e alguns meses. Surfista desde os meus 7 anos. E a minha história do surf é muito parecida com muitas histórias de tantos ídolos hoje que nós temos na atualidade. De uma família pobre, aqui chamavam rato de praia. Eu me considero como uma batuíra da praia. Quem não conhece a batuíra? Batuíra é aquele passarinho que fica dia e noite na beira da praia. E a minha história é essa. Eu já surfava sozinho numa prancha de isopor, na frente do Pico de Matinhos ali, onde hoje é o bar do Barba, foi o bar do meu pai. Ali eu comecei a surfar com prancha de isopor. Porém, prancha de fibra mesmo, meu primeiro contato foi através do meu primo Cico Braga, do Geraldo Toro, que foram as primeiras pessoas a me jogar dentro d'água. Eu tinha medo, era muito criança ainda, comecei, apesar de muita idade, para aquela época era cedo, era 13 anos de idade, eu comecei a surfar. Hoje a molecada surfa com 5, 6 anos já está na água. Surfo desde os meus 6 anos de idade, comecei com uma prancha que era do Girá, que quem fez essa prancha foi o Donde, que tinha aqui a oficina do Donde, que era a oficina do surf, e foi minha primeira prancha. Comecei a surfar com a prancha de isopor primeiro e depois comecei a comprei essa pranchinha do Girá. Eu comecei a surfar com, cara, de 5 para 6 anos. Meu pai aqui é o primeiro comerciante da cidade de Matinhos. Ele vendia pranchas de isopor e aí meu primo, né, meu tio tinha uma loja na frente da loja do meu pai. Eu era pequenininho assim, tinha 5 para 6 anos, cara. 5 para 6 anos assim. E meu pai vendia pranchinha de isopor. Ninguém tinha visto isso, né? Tava eu sentado na frente da loja do meu pai, numa cadeira. Olhei pra prancha, cara, não sei o que me aconteceu, cara. Eu vi uma voz e segui aquela voz, cara. E, pô, olhei a prancha de isopor, olhei meu primo e falei, também quero fazer aquilo. Só que eu não tinha uma prancha de fibra, né? Peguei a prancha de isopor que meu pai vendia da loja e fui pra água, cara. Comecei a surfar aqui no Pico de Matinhos, olhando grandes feras, né, do surf, Cico Braga, falecido Cico Braga, Peterson Rosa, o Jairto, o Jamo, o Jamil, umas lendas aí que deixaram um legado no surf do Paraná e de Matinhos. Meu nome é Jamil Gonçalves Júnior, sou natural de Matinhos, tenho 63 anos, comecei a surfar com 8 anos no máximo de idade. Bom, fui influenciado pelo nosso amigo Tadeu, dono do cinema local de Matinhos, né? E por vê-lo surfar, corri atrás para ficar assistindo aquelas manobras dele com um pranchão de madeira. O mar sempre grande e era um atrativo a mais na cidade, né? Comecei a surfar com uma pranchinha de isopor quadradinha. Eu e o meu irmão Jamil. Nossa pranchinha era de isopor. Dali, nós passamos por uma de isopor já com estilo de prancha de surf. Essa prancha de surf de isopor tinha na loja do Adenan e do Jorginho. Aí começamos a surfar, começou a vir os carioca, emprestavam as pranchas pra gente, e ali nós fomos crescendo. Tínhamos principalmente uma grande dificuldade para ter pranchas. Na época não eram fabricadas no Brasil, não tinha o material que tem hoje, as facilidades para tudo, para a prática do surf de hoje em dia, né? Então na nossa época a gente tinha que emprestar as pranchas quando vinham para cá os cariocas. Até quando eles não estavam aqui, a gente pegava emprestado as pranchas do Tadeu, que era uma prancha de madeira. Depois a gente também, quando estava em Matinhos, a gente nas horas vagas inventava de fazer coisas aí. Por exemplo, o surf. A gente viu numa revista o surf lá dos Estados Unidos, que tinha uma revista de mecânica popular que tinha um esquema de como fazer a prancha. Aí a gente fez a prancha e continuou praticando ali e se deu bem, né? Essa história do surf, então, ela começa com qual data? Começa com 65, mais ou menos. 1965. 65 daí. O senhor Tadeu trouxe o surf, um dos pioneiros a trazer o surf, viu uma matéria nos Estados Unidos. Na revista tinha o esquema para fazer a prancha. Para fazer a prancha. Eu daí teve que fazer uma prancha, porque não tinha para vender. E foi nessa época, né? Aí depois começou a aparecer, né? Todo mundo viu como é que faz, como é que não faz, e apareceram mais gente, né? Daí nós começamos a andar por aí com as pranchas para cima e para baixo, procurando as ondas boas, né? Ia lá para Guaratuba, ia para tudo que é lugar. E essa onda do pico já existia em 1965? Ali que eu mais usava. Ali o pico era, até hoje o pico é famoso. Quintal de casa. Quintal de casa. E depois o pessoal viu que era bom o surf, quem foram os sucessores? Daí todo mundo, o Jamil,
Toda essa turma aí foi o Jambo, Jairton. Só o Jota deram sequência daí ao surf. Eu acho que conhecia o Jota. Eu sou um dos primeiros surfistas da Mapping, certo? A gente surfava muito em Caiobá. Então os primeiros anos de surf a gente ficava mais restrito ali a Caiobá. Eu lembro que depois eu tive uma Mac Twin monoquilha, e depois eu comprei uma Estrela do Mar, que era fabricada ali em Caiobá, perto do Sesc. O Galo tinha uma fábrica ali. Eu lembro que eu tinha a Estrela do Mar, era uma Estrela do Mar que vinha com o Jota do Jairton ainda, que era o trio de Jotas que a gente tinha na cidade. Era o Jamil, que era o mais radical e o maior expoente local, o Jamo, que tinha um surf muito forte, muito pesado, e o Jairton, que tinha uma linha mais redonda de surf. Então a gente se inspirou muito nesses caras. Como morava em Caiobá, na época, na década de 80, a gente tinha muito acesso ao pessoal de Curitiba. E esse pessoal já fazia viagens para o Hawaii. Então eles traziam muito material para a gente de lá, de fora, do que estava acontecendo fora do país. A partir de meados da década de 80, eu comecei a vir surfar no Pico. Surfava eu, o Cico, o Tiquinho, que tinha uma Estrela do Mar também, que dividia com o falecido Cico Braga. E toda a galera. Era uma onda bem mais longa, era uma onda muito divertida, então a gente pegava, às vezes também a gente estudava de manhã ali no Gabriel, quando saía de casa, pegava e deixava a prancha numa casa abandonada que tinha ali, assistia a aula até a hora do recreio e pegava e se mandava pro Pico, toda a galera ali, uma galera junto sempre. E pô, cheguei aqui, todo mundo pegava onda, tinha o Pepe, tinha o Gerard, tinha o Samuca, pô, tinha a galera mais velha ali, o Porvilho, o Gil, o Blon, Bom Grátis, porra, uma galera, né, muita gente pegava onda. Então eu falei, pô, que legal, vou começar a pegar onda também, né. Mas eu já tinha 10 anos de idade e, pô, a molecada já mais nova, já pegava muita onda, já quebrava. Eu falei assim, não, vou pegar onda com essa galera aí, comecei a surfar aqui no Pico. Meu prédio era pertinho, a janela do meu quarto era de frente aqui pro point aqui, então eu acordava todos os dias cedo com o barulho das canoas ali, cedinho, e pegava minha prancha e ia surfar. Eu cheguei lá, olhei os caras remando, já sabia remar, entrei pra dentro do mar, o mar tava pequeno, não tava tão grande. Aí fiquei ali, cara, com essa prancha, uns dias se passou e tal, e eu já tava começando a ficar de pé, pegando onda de pé e tal, cara, e naquela época, pô, Peterson Rosa também era daqui, já era campeão, já era destaque no mundo nacional, surf mundial. E depois de alguns dias ele já veio aqui na minha casa, falou pro meu primo, olha, aquele teu primo ali tem condição, cara. Vamos falar com o pai dele lá pra nós dar uma prancha pra ele. Me lembro até hoje, cara. Chegou aqui, falou pro meu pai, conversou com meu pai se eu não queria comprar uma prancha, ele ajudava pagando a metade, meu pai pagava a outra metade. E a gente foi até o Sertãozinho, na casa do Rubinho, que é o shaper até hoje, que eu faço minhas pranchas, Rubens Canfield. Cara, a gente foi até o sertão lá, que o Rubinho era de lá, né? Tinha fábrica lá, todo mundo ia lá. E, cara, foi assim, primeiro despertar do surf da minha vida, né? Receber uma prancha de um campeão brasileiro, que era o Peterson Rosa na época, meu pai rachando com ele. Aquilo ali foi o start para tudo. Sou Rubens Canfield, morei em Paranaguá na minha infância. Comecei a surfar no final da década de 70. Comecei a mexer com prancha começo da década de 80. Naquela época o surf estava bem começando, eu fui o terceiro surfista em Paranaguá. Aí não tinha quem fizesse concerto, esse tipo de coisa. Aí eu fui me interessando. Aí tinha uma fábrica de barco perto da minha casa. Aí peguei umas manhas com resina, como é que mexia. E daí eu fazia concerto na garagem da minha casa lá. Aí, tipo, o pessoal começou a passar ali, né? Tipo, via eu concertando, né? Não tinha ninguém que fizesse concerto lá. E eu comecei a fazer para os amigos. E aí foi. Aí a primeira prancha que eu fiz, eu desencapei uma prancha antiga que eu tinha, né? Shapeei ela. E assim tudo começou, né? Na parte de shape. Foi também ali... Bem no começo, da década de 80 mesmo. A minha história no surf começou a long time ago. Eu surfava com uma Dean Noel monoquilha.
ela era uma prancha muito grande, muito pesada. Eu não usava parafina, usava vela. E dali veio muitos outros atletas, competidores. Por exemplo, o Eduardo Nato, meu tio, começou a surfar comigo nessa prancha. Enfim, outros tantos. E eu morava em Paranaguá, eu vinha todo final de semana para ficar na casa da minha avó. Na verdade, era para vir surfar, né? Comecei a pegar gosto e em pouco tempo comecei a competir. Virei atleta, tive o prazer de ser campeão paranaense, mirim, estreante, mirim e júnior. E com o tempo fui conhecendo muita gente. Cico Braga, que foi o nome na minha concepção, aqui de Matinhos como celeiro do surf do nosso Paraná. Cico Braga foi o cara que levou o nome do nosso município e do próprio estado para o país, e muita gente o conhece até de fora, de forma internacional. Jamil, que é a lenda, né? Jamico, que é a nossa lenda. Jamo, eu tive a oportunidade de ver muita gente que fez acontecer. Jamo, Jamil, Jairton. Tinha uma casinha que era na quadra, hoje é uma quadra poliesportiva, e tinha um J escrito em cima, assim, um J bem grande, que daquele J saía Jamo, Jamil e Jairton. Eram os caras que eram... E eu tive a oportunidade de surfar com esses caras. A minha carreira no surf começou quando eu conheci o Cico Braga, daí ele emprestou uma prancha para mim, comecei a surfar. Ele me ensinou, nós ia todo dia surfar, nós jogávamos uma bola junto. E daí para frente comecei a correr uns campeonatinhos assim, me ensinou certinho. E daí para frente eu comecei a pegar umas ondas, correr uns campeonatinhos com ele. E foi um cara que me ensinou certinho. Daí conheci já o Jamil, o Jamo, que já conhecia faz tempo, daí comecei a trocar mais ideia. E aquele pico de Matinhos também são as melhores direitas, né? Que eu já vi, umas ondas perfeitas. Aí eu peguei, saí da beira da praia, fui lá em cima das pedras conhecer, eu vi o Jamil e o Jamo pegando onda. Fiquei encantado, fiquei fascinado. E no dia 3 de agosto fui para a escola. E nisso já comecei a fazer amizade com a piazada. Nisso eu conheci lá um garoto chamado Pedro, Gerson Tavares, e o Dico. O Pedro já tinha uma monoquilha. E foi nessa monoquilha que eu comecei. E na sequência eu fiz amizade com o Jamil e com o Jamo, que são meus ídolos, e de todo o tempo do surf será sempre. E o que aconteceu? Eu fiz amizade legal com eles, ganhei uma prancha do Jamo, e para ganhar essa prancha do Jamo eu tinha que primeiro cuidar do cachorro dele, para ele pegar onda, e do cavalo, né? Então quando eu cuidava dos bichos dele lá na beira da praia, eu conseguia pegar uma onda melhor que a prancha deles. E nisso na época tinha o Galo, que fazia a Estrela do Mar, também ganhei umas pranchinhas do Galo. Com a sequência, no desenvolvimento, eu comecei a comprar prancha usada da Ilha do Mel, que era o Rubinho Canfield que shapeava. E depois ele veio morar em Matinhos, começou com as pranchas rata. E nesse período, como eu me desenvolvi no surf, aprendi a pegar onda grande, que tinha ondas grandes, daí começou a vir da minha geração, subindo a minha geração, no caso, dos 82, 83, 84, vários garotos passou pela minha mão, ensinei várias pessoas. Fui o primeiro professor de surf gratuito, ensinei mais de 500 pessoas a pegar onda. Nesse pacote veio Peterson Rosa, veio Cico Braga, que eram meus vizinhos. Eu cuidava deles na água por causa dos pais que tinham medo. O Jamo sempre orientando, o Jamil sempre orientando, o Galo, falecido Galo, o Sadraque e a geração da nossa época. E também sou grato ao Tadeu por ter iniciado esse surf, que é impressionante na vida de quem pega uma onda. Eu, o pai do Peterson Crisanto, o Gugo, Marcos Bonato, Túlio, que é tio do Peterson Crisanto, pegava onda nessa prancha. Nós 4 surfávamos na prancha de madeira. Hoje eu sinto orgulho, eu tenho orgulho de contar essas histórias, porque o Matinhos, a nível de surf, está aqui, ó, tirando o Tadeu, que é uma lenda, tirando o Tadeu, o surf de Matinhos começou comigo, Jamo e com o Jamil. Começou assim a nível de competição. Depois veio outros níveis, outro pessoal, que é o caso do Toro, do Gil Cordeiro, do Juca, do Elton, tanta gente boa. Imagine, nós sabíamos que o Peterson, a história dele, que disputou tudo no mundo aí, que começou com a gente, tanto que ele tratava o Jamil como pai, eu como tio. Empurrava ele brincando na ondinha, depois vieram outros nomes aí, pô, o Cico Braga. Meu Deus, o Cico Braga era um backside na direita ali que fantástico, fantástico. Então é difícil a gente lembrar, e hoje
O próprio Peterzinho, tanta gente boa surfando. Eu tenho orgulho de ser pioneiro e fazer parte da história do surf da cidade de Matinhos. Esse orgulho ninguém me tira. Matinhos é um celeiro natural, é muito rico em formar bons atletas e eu tive o privilégio de poder começar com meu primo Cico, passar por tantas gerações como a do Dalmo Cunha, Marcelo Ribas, Paulo Monge, toda aquela galera que me empurrava nas ondas, me levava para os campeonatos, como a minha geração já é a geração do Almir Alves e do Alex Latte, que eram os caras os quais eu me espelhava, na verdade, porque eu queria surfar tão bem quanto ou melhor que eles, e um puxava o outro. Eu acredito que isso aconteça até hoje, e por conta disso que a grande maioria dos atletas de Matinhos são tão talentosos e tão campeões. Beleza, sou Gilberto Bongrates, tenho 41 anos, sou local aqui do Pico aqui de Matinhos, amigo do Gil Cordeiro. A minha história no surf começou, eu tinha com 12, 11 anos por aí. Comecei a pegar onda aqui no Pico aqui, vim evoluindo, até comecei a competição, com 13 para 14 anos. E acabei sendo campeão paranaense mirim, que através desse título aqui o paranaense estava sendo também aos mesmos tempos, estava tendo a Federação Paranaense, estava fazendo a equipe de surf, a primeira equipe de surf paranaense aqui. Em relação à etapa do circuito mundial, foi realizado no estado de Santa Catarina, na Praia da Joaquina, na década de 80, no qual fui o primeiro paranaense a representar o estado do Paraná, uma etapa do circuito mundial. E lembrando, falando da etapa mundial, lembrando o Peterson Rosa, que no qual foi 17 vezes representante do Brasil, na etapa do circuito mundial, né? E no qual o Peterson Rosa, naquela época, nós pulávamos para pegar onda no mar grande, suel forte, o Peterson Rosa segurava a nossa cordinha, de passar a arrebentação. Então ele tinha uma vontade, aquela de ganhar, de superar, né? E foi um grande representante do estado do Paraná no Brasil para o estado do Paraná, né, no caso, representante do estado aqui do qual nós representamos. Porque eu fui atleta da equipe paranaense nos anos 2000, junto com o Gil, junto com o Gerard, junto com o Porvilho, Gilberto Bongrates. Nós tínhamos esse incentivo que começou com o Juca ali, que foi o grande boom da equipe paranaense, quando o estado do Paraná abraçou essa causa, tínhamos o ônibus, translado, enfim, muito apoio. E hoje também está tendo um trabalho muito legal, junto ao meu amigo, meu irmão, o Renatinho Trog, que é um menino guerreiro, que não mede esforço para fazer o esporte crescer. Eu vejo um trabalho com excelência e com muita determinação hoje das associações locais, das associações que estão se organizando, tem o surf na escola em Pontal do Paraná. Então eu vejo que é isso, pessoal, o surf está no caminho certo, tem bons incentivadores e eu vejo que tenha muito ao que prosperar ainda vindo esses campeonatos nacional, e eu ainda sonho em ver uma etapa do Mundial aqui nesse Pico de Matinhos. E nós vamos lutar por isso, e um dia esse sonho vai ser realidade, como a sede que está por vir aqui na Praça da Figueira. A gente não era uma equipe forte no surf, e a gente montou a primeira equipe do surf paranaense amador, isso foi em meados ali de 99, e algo que me marcou muito foi chegar na praia e ver outras equipes, né, que a gente só via em revista na época, né, os atletas dessas equipes, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, então eles já eram os top da época, né, e a nossa equipe chegou na praia, isso ocorreu em Torres, Rio Grande do Sul, e acabamos levando a categoria júnior com o Gerard Coder, ganhando. O Gerard nem era júnior, acabou ganhando essa categoria acima da dele. E nós ali na praia, né, apreensivo, todo mundo humilde ali, porque a gente não era cotado como uma equipe forte. E naquele ano o Gerard acabou ganhando a categoria júnior e a gente levantamos ele na praia e foi aquela festa, aquele berreiro.
Vários perrengues também passamos na viagem, mas foi muito impactante aquilo. Falando em títulos, eu tive a oportunidade de ser campeão sul-brasileiro e em 96, depois fui campeão paranaense em 98 e em 2000 fui campeão universitário paranaense e também fui campeão brasileiro do surf na Pororoca. Esses são os principais títulos, tiveram outros, mas o mais importante que todos esses títulos, sem dúvidas, foi a história que eu pude construir ao longo desse curto espaço de tempo. Eu comecei a surfar em 91 e em 2003 foi o último ano como competidor. Aí comecei nos campeonatos nas categorias de base do Paraná, estreantes, mirim, comecei a me destacar, indo bem, ganhando os títulos paranaenses, estreante, mirim, júnior, daí a categoria máxima que era Open. Assim a gente era classificados pelo Paraná para representar o Paraná no circuito brasileiro, que era o que a gente, né, almejava ali ter bons resultados também no circuito nacional, né, representando Paraná, Matinhos. Fui atleta, fui campeão paranaense várias vezes, várias categorias, competi sul-brasileiro, hoje atuo como presidente da Federação Paranaense de Surf, realizando os eventos no Paraná. E tenho muito orgulho de estar representando esse esporte hoje. Como falei, como fui atleta e hoje estando à frente de uma entidade que rege o surf, né? É muito gratificante. A gente foi crescendo aí, foi tomando gosto pelo esporte e começamos a competir. Comecei a competir, na verdade assim, a gente foi para a escolinha do Peterson Rosa, era a escolinha do Juca de Barros, na verdade. E isso eu já devia ter uns 13 anos de idade e foi todo mundo pra lá. Foi eu, foi o Juninho, foi o Dan, foi o Pepe, foi o Samu, foi toda a galera. A escolinha do verão era a escolinha do Peterson Rosa, Juca de Barros, Augusto de Paula também, se não me engano, na época, Gil Cordeiro. E, cara, levaram nós, adotaram a gente, falaram assim, pô, vamos botar essa galera no surf aí, vamos fazer uns campeões aí. E deu super certo, porque daquela safra ali, saiu grandes surfistas ali. Pô, saiu minha irmã, foi pro WCT. Teve o Juninho, uma época, o Tarta ali, molecada, tinha altos patrocínios ali, o Pepe mesmo, foi pro Super Surf, tem o Samuca, pô, o Gerard, enfim, uma galera. Momento marcante, assim, da minha trajetória foram as vezes que eu me profissionalizei, né? O meu avô me ajudava muito nas competições e depois que meu avô faleceu, eu acabei me profissionalizando. Nessa época, o Gerard entrou pro WCT e eu fui campeão paranaense profissional, entrei pro Super Surf, né? Que é a elite do circuito nacional, mais conhecido como Dream Tour hoje. E após esse ano eu fui campeão novamente, fui 2 anos seguidos campeão paranaense profissional, fui bicampeão, hoje eu sou tricampeão paranaense profissional, que são os meus títulos, assim, algo que me traz muita felicidade, muita alegria, né? E fui campeão brasileiro 2023 pela CB Surf, né, pela Confederação Brasileira de Surf. Fui campeão 2023 do circuito Master brasileiro. E esses são meus títulos, né? São os maiores títulos que eu tenho. E continuo participando dos campeonatos até hoje. Corro o circuito brasileiro segunda divisão, corro o circuito brasileiro primeira divisão, que é o Dream Tour, corro o circuito brasileiro Master. E esses são os maiores títulos que eu tenho, né, no cenário do surf. E, como posso dizer hoje, quero falar um pouco aí de uma pessoa que foi muito importante para mim e também para nossa cidade, para o nosso esporte, que essa pessoa chamada Pablo Luiz do Rosário. Foi atleta, foi uma pessoa que deu muita alegria para o surf, ele era árbitro também. Hoje eu guardo muita lembrança no coração, tenho certeza que muitos amigos nossos também guardam. Hoje trouxe até a camiseta aqui, ó, com a fotinho dele. Camiseta, ele dando um layback aqui. E esse cara aqui fez muito pelo surf, fez muito por nossa cidade. E não tem como falar do surf, falar de Matinhos e não falar dessa pessoa que era o Pablo Luiz do Rosário. Eu não posso deixar de falar de uma pessoa que foi fundamental para o surf paranaense, que também foi um paizão para mim,
A primeira vez que eu saí de Matinhos para competir fora, quem bancou a minha inscrição e a minha passagem aérea foi o Juca de Barros. Poucos sabem, até porque ele nunca fez questão de falar muito disso. Ele, na época, era o responsável pela equipe Brother Rosa, do nosso Peterson Rosa, tricampeão brasileiro, um ídolo, um ícone para nós. E naquela época eu era o que não tinha patrocínio. Então ele me pôs diversas vezes no avião e no carro dele mesmo, pude ter a oportunidade de viajar com ele para poder ir para campeonatos fora do estado, porque aqui no Paraná a gente já tinha poucos campeonatos na época, a gente pegou uma geração de bastante dificuldade de eventos, então agradeço muito ao Elson, ao Tobias mesmo, ao Vovô, aos caras que tentaram fazer um circuito acontecer naquela época, que era muito difícil, era bem difícil mesmo acontecer o circuito paranaense aqui. Pegamos um momento bem difícil, tenho certeza que se fosse diferente a gente poderia ter ido muito mais longe. Mas fico feliz hoje em poder ver que a gente fez parte, contribuiu, né, para a evolução do surf em Matinhos, tanto que hoje a gente tem atletas como o Anuar, Luara, o Ryan Coelho e a Gabizinha representando o Matinhos pelo Paraná, pelo Brasil e pelo mundo. Eles foram campeões agora mundial do ISA, então isso retrata aquela dificuldade que a gente passou lá atrás e poder ver hoje eles campeões dá uma satisfação, um orgulho enorme. Por isso que eu tenho orgulho em fazer parte da história do surf de Matinhos e eu sou o TV Matinhos. Eu e o Jamil fomos para a final. Nunca vi tanta gente em cima da pedra assistindo, televisionado, até teve uma cena que repercutiu muito, uma cena que eu fui entrevistado por uma rede de TV e como apareceu depois na televisão, virou gozação. Quando o repórter perguntou para mim, Jamo, você treina todo dia? Daí eu respondi, eu treino todo dia, diariamente. Se é todo dia, é diariamente. Então isso aí repercutiu virou gozação. E nessa competição eu fui para a final com o Jamil. Praia lotada, pedra lotada, todo mundo, muita gente. Eu estou lá na bateria, estamos lá dentro da bateria, eu cutuquei o Jamil, falei, Jamil, como que vamos fazer? Vamos rachar os prêmios, primeiro e segundo? Ele falou, vamos, então não vamos pegar onda. Para que pegar onda? Vamos esperar dar o tempo, saímos. Daí ficamos ali sentados na pedra, todo mundo querendo assistir a final. O que aconteceu? O cara do microfone sentiu que nós estávamos fazendo isso, pegou o microfone bem alto e falou, olha pessoal, Jamo e Jamil, se vocês não disputarem a bateria, vocês vão ficar, o terceiro e o quarto vão disputar a final. O terceiro e o quarto para a final. Falei, Jamil, agora deu zebra. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma onda nós dois juntos? Vamos. Olha bem o que eu estou falando. Isso aí eu acho que foi televisionado na ocasião. Veio uma onda boa lá, eu falei, vamos descer reto. Eu desci reto, eu com ele, na espuma, não cortamos uma onda, só que o Jamil era mais levinho, eu fui indo na espuma assim, ó. A minha parou no nada, e ele foi como daqui, andou mais 1 metro. Quem que foi o campeão? Foi o Jamil, porque ele na espuma ele foi mais um pouquinho para frente. Então são histórias legais, disputei vários campeonatos no Rio, Santa Catarina bastante, São Paulo, tivemos inúmeras, Floripa, Joaquina, então eu me orgulho de ser matiense, fazer parte da história de Matinhos e estar participando na TV Matinhos. Obrigado por essa oportunidade. Mirante para o mar, lá em cima o sol, aqui embaixo o farol, sinalizando toda aquela imensidão. O Cisco encostou, instigando a molecada, diversão garantida, alinhando toda a bancada. O inverno já chegou e a água tá gelada. No pico de Matinhos, a onda nunca acaba. No pico de Matinhos.